Que a força esteja com vocês, meus amigos, porque finalmente tá estreando Rogue One, uma história Star Wars. E vamos direto pra crítica, porque eu tô doido pra falar desse filme. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com o site Pipoca e Guaraná. O link dos nossos parceiros está na descrição desse vídeo. Começar a falar de Rogue One, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou fã de várias sagas no cinema, mas nenhuma mexe tanto comigo quanto Star Wars. Despertar da Força já tinha me emocionado profundamente no ano passado e agora isso se repetiu com Rogue One. Já respondendo a pergunta que eu deixei em aberto no vídeo da semana passada, os melhores filmes de 2016, em que posição Rogue One entraria? Bom, eu fiquei pensando muito a respeito. Eu por pouco não coloquei ele no topo da parada, em primeiro lugar, mas assim, pensando um pouquinho friamente, ele ainda não é melhor que o Capitão América Guerra Civil, mas pra mim fica com um honroso segundo lugar. Então, no meu ranking lá do vídeo da semana passada, ele fica em segundo lugar, abaixo do Capitão América e acima do Mowgli. Se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar aqui no card. E eu também não vou falar muitos detalhes sobre a história. Tudo que você precisa saber é que um grupo de rebeldes vai roubar os planos da Estrela da Morte para dar alguma esperança à galáxia sob o domínio do Império. Como que isso acontece, eu prefiro que você assista e descubra por si, para não perder nenhuma das surpresas do filme, que são muito compensadoras. Esse filme é bem diferente de qualquer outro da saga Star Wars, porque ele inclusive se encaixa em um gênero diferente dos outros. Todos os outros tinham uma pegada mais de filme de fantasia, já esse não, esse é um típico filme de guerra. As referências aqui são outras, existem referências claras, por exemplo, ao Resgate do Soldado Ryan, Apocalipse Now. É esse o tipo de filme que você vai ver, com uma diferença, uma guerra que agora se passa nas estrelas. Percebeu aí a pegadinha? Sim, eu também sou da época que Star Wars ainda era chamado no Brasil de Guerra nas Estrelas. E esse filme faz bem jus ao nome. O que não quer dizer que esse filme pareça um corpo estranho dentro da saga. Muito pelo contrário, o universo tá lá, as criaturas interplanetárias estão lá. Só que não tem Jedi nessa história. Os protagonistas são seres humanos, são pessoas que não têm nenhum poder. A força, ela está sim presente, mas a pegada aqui é outra. E isso é muito bem desenvolvido pelo roteiro, que é escrito por dois caras bem experientes, o Chris Weitz e o Tony Gilroy. O Chris Weitz é um cara que a princípio a gente até estranha estar escrevendo Star Wars, porque a carreira dele não é muito baseada nesse tipo de filme. Ele, por exemplo, surgiu na indústria dirigindo o primeiro American Pie. Depois chegou a dirigir um filme da saga Crepúsculo, que também não é mérito pra ninguém, né? Já o Tony Gilroy é um roteirista que já impõe um pouco mais de respeito, afinal, ele é o roteirista principal por trás da franquia Bourne. Os dois conseguiram entregar um roteiro que amarra com perfeição os eventos apresentados nesse novo filme Rogue One com o episódio 4, Uma Nova Esperança. Eu saí do cinema com vontade de ver esses dois filmes em sequência, porque a história está muito bem amarradinha. E o mérito também precisa ser dado para o diretor Gareth Edwards, que eu já havia gostado no seu trabalho anterior, quando ele fez a última versão do Godzilla, que foi um filme que dividiu um pouco as opiniões, mas eu gostei. E aqui ele me impressionou ainda mais, porque ele conseguiu fazer algo que é dificílimo. Ele conseguiu manter a essência do universo Star Wars, mas fazendo algo totalmente diferente, num tom que foge totalmente do que a gente viu, por exemplo, no Despertar da Força. Enquanto o Despertar da Força era um filme claramente voltado para o objetivo de conquistar novas plateias, ou seja, atrair novos fãs para a saga e agradar a todo mundo, crianças, jovens e adultos, esse é um filme que é claramente mais voltado para os fãs antigos, para os fãs que já estão mais velhos, né? Porque acompanharam a saga original na sua infância e adolescência nos anos 70 e nos anos 80. Por conta disso, esse é um filme bem mais adulto. Existe alívio cômico aqui sim, só que ele é bem mais enxuto e é um humor mais voltado para o público adulto. Não existe, por exemplo, nenhum personagem voltado claramente para o público infantil, como era o BB-8 no Despertar da Força. E a fotografia do filme também ajuda a fazer esse paralelo forte com o cinema de guerra.
Por exemplo, as sequências que se passam dentro do planeta de Jedha, parece que a gente está vendo um filme de Segunda Guerra Mundial. Em alguns momentos parece também que é uma invasão num país no Oriente Médio, como esses filmes que a gente vê sobre terrorismo. A estética é muito semelhante com aquela. Vamos falar agora do elenco, que está todo fantástico. Começando pelo Forest Whitaker. O personagem dele, o Saul Guerrera, me parece uma referência ao personagem do Marlon Brando no filme Apocalipse Now. Eu não quero falar aqui exatamente o que ele é, embora já tenha se entregue já nas sinopses que já foram amplamente divulgadas por aí, que ele é um cara extremista, mas eu não quero dizer como que isso acontece no filme, como que isso é apresentado. Eu só quero que vocês assistam esse filme e depois assistam o Apocalipse Now e entendam mais ou menos por que eu tô fazendo esse paralelo. E ele entrega mais uma grande interpretação, você consegue ver no andar dele, no olhar dele, o quanto ele tá cansado daquela guerra, o quanto aquela guerra, ela desgastou ele emocionalmente e envelheceu ele no decorrer do tempo, né? A entrega dele a essa batalha é mais uma grande interpretação na carreira desse grande ator. Outro grande ator que está no elenco é o Mads Mikkelsen. Lembra na crítica do Doutor Estranho quando eu disse que ali ele não tinha muita oportunidade de demonstrar o seu potencial porque não tinha um personagem onde pudesse explorar muito as suas potencialidades? Bom, em Star Wars é diferente. O personagem dele tem peso na trama, é um personagem dramático e porque afinal ele é o engenheiro responsável pela construção da Estrela da Morte e é o pai da protagonista do filme, então, ou seja, ele tem um peso na história e ele entrega isso muito bem. Os protagonistas são a Felicity Jones e o Diego Luna, e os dois também são ótimos, eles têm química juntos, é uma dupla bem diferente da dupla formada pela Rey e pelo Finn no Despertar da Força, porque eles não têm já mais aquela jovialidade que tinha na dupla do filme anterior. Essa é uma dupla mais madura, uma dupla que mais, sabe, tem um peso maior na interpretação deles. Como eu disse, esse é um filme que tem um tom diferente e eles fazem isso muito bem, mas sem perder o carisma. A gente torce o tempo inteiro por eles e se comove com eles. O alívio cômico do filme é o robô K2SO interpretado pelo Alan Tudyk, que entrega um humor mais sarcástico, não muito comum dentro da saga, mas que se encaixa muito bem aqui dentro desse contexto. Sim, o filme tem Darth Vader, mas o vilão que tem mais espaço nessa história é o Governador Krennic, interpretado pelo Ben Mendelsohn, o verdadeiro vilão do filme. E ele tá muito bem, ele consegue transmitir ao mesmo tempo a covardia e também a submissão diante das forças maiores do Império, ou seja, existe uma hierarquia dentro do Império e o vilão não tá fora dela. Ou seja, todo o elenco tá bem, mas pra mim quem realmente se destaca, se eu fosse escolher apenas um personagem, seria o do Donnie Yen. Esse ator é especialista em artes marciais, com ampla experiência no cinema asiático e que aqui tem a oportunidade de construir um personagem icônico, um asiático cego que acredita na força, embora não seja um Jedi. Eu acredito que se tem um personagem que vai gerar cosplays nesse filme, é o personagem do Donnie Yen. Esse é o primeiro filme da saga que não conta com uma trilha sonora do John Williams. Como o grande mestre estava ocupado compondo os temas de Star Wars Episódio 8, contrataram o Michael Giacchino, que faz um bom trabalho, mas não é um trabalho tão marcante quanto o do John Williams. Ele consegue inserir ali a trilha dele dentro do contexto maior que são os temas criados pelo John Williams, e o que mais marca pra gente realmente são os temas originais do mestre. O filme entrega fanservices na medida certa, tecnicamente ele é tudo aquilo que você espera de um filme da saga Star Wars, tendo aquela diferença que eu falei no início na fotografia que dá esse tom mais de filme de guerra. É um tremendo filme da saga Star Wars e pra mim merece 5 saquinhos de pipoca. Mas eu quero saber de vocês, também gostaram de Rogue One? Qual a nota que vocês dão pro filme? Comentem aqui embaixo e não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, nos seguir nas nossas redes sociais e assinar o canal. Bem-vindos ao Clube do Pop!